Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A reflexão de hoje se baseia principalmente no livro de Hebreus. Se você tiver como acompanhar na sua Bíblia, seria ótimo. A superioridade de Jesus é um dos principais temas do livro de Hebreus, que, na minha opinião, é um dos mais fascinantes livros do Novo Testamento. O autor de Hebreus mostra que Jesus ocupa uma posição acima dos anjos, acima de Moisés, acima dos sacerdotes do Antigo Testamento e acima dos sacrifícios feitos sob a lei do Antigo Testamento. Todos estes argumentos apoiam a conclusão de que a aliança dada por Jesus é superior à aliança dada por meio de Moisés. As afirmações do primeiro capítulo de Hebreus nos impressionam com a exaltação de Jesus. Sua palavra é mais importante do que as revelações do Antigo Testamento, dadas aos pais e profetas, porque ele é o Filho de Deus. Ele criou o universo e sustenta a criação pela palavra do seu poder, diz Hebreus 1, versículos 2 e 3. Jesus mostra aos homens a imagem exata do Pai e habita atualmente na presença do Pai, para onde ele voltou depois de completar seu trabalho redentor aqui na Terra. Capítulo 1, versículos 3 e 4. Boa parte deste primeiro capítulo é composta de citações do Antigo Testamento, com comentários explicando seu significado. Vamos observar algumas das coisas que diz nesse primeiro capítulo. Hebreus capítulo 1, versículo 5, Deus diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É uma citação que vem de Salmo 2, verso 7. Algumas pessoas usam estas palavras de forma errada para negar a eternidade de Jesus, sugerindo que ele foi gerado no sentido de ser criado pelo Pai. Porém, o próprio contexto citado em Salmo 2 e todas as citações desse verso no Novo Testamento falam da exaltação de Jesus, não do seu nascimento ou sua criação. Ele foi gerado no mesmo sentido que alguém poderia dizer que o ex-presidente Dilma Rousseff foi gerada pelo presidente anterior a ela, do mesmo partido, Luiz Inácio Lula da Silva. Jesus é o eterno eu sou, como diz João 8, versículo 24. Ele não passou a existir, ele não foi criado, ele foi gerado no sentido que o Pai o exaltou, colocou numa posição de honra. Uma outra coisa que diz, Hebreus 1, versículo 6, e todos os anjos de Deus o adorem. Novamente, palavras do Pai, desta vez uma citação de Salmo 97, verso 7. Esse versículo é muito interessante quando estudamos as afirmações sobre a divindade de Jesus no Novo Testamento. Adoração é reservada exclusivamente para Deus. Jesus disse isso em Mateus 4, versículo 10. Quando o Pai mandou que os anjos adorassem o Filho, ele afirmou a divindade de Jesus, porque só Deus merece adoração. Hebreus capítulo 1, versículo 10 diz: No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Uma citação de Salmo 102, verso 25. O entendimento desta citação tira qualquer dúvida sobre a posição do autor de Hebreus referente a Jesus Cristo. Esta é a terceira de uma série de citações acerca do Filho, ele diz, versículo 8. Quando voltamos a examinar o texto citado, percebemos que este Salmo 102, foi dirigido ao Senhor em letras maiúsculas. Salmo 102, versos 1 e 12. A maioria das Bíblias utiliza a palavra Senhor em maiúsculas justamente porque é uma maneira comum de mostrar que a palavra hebraica traduzida aqui é o tetragrama, YHWH.
uma palavra que não conseguiam pronunciar, mas que era o nome mais comum de Deus no escrito no Antigo Testamento. Alguns traduzem este nome hoje como Yahweh, ou Javé, ou Jeová. Independente da soletração ou pronúncia, o que precisamos entender aqui é que este nome não pertence somente ao Pai. É o nome de Deus, aplicado também ao Filho. Esses textos do Antigo Testamento falam acerca do Filho, Jesus Cristo. Em outras palavras, o autor de Hebreus afirmou que Jesus Cristo é Yahweh, ou Jeová, Javé. Todos que acreditam na Bíblia devem reconhecer que Jesus é Deus e que ele merece a adoração das suas criaturas. De fato, Jesus merece adoração. E quem recusa dar esta honra para ele, desagrada ao Pai. Diz João capítulo 5, versículo 23, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O modo pelo qual honramos o Pai é chamado de adoração. O modo pelo qual devemos honrar o Filho é o mesmo, adoração. Voltando para Hebreus capítulo 1, versículo 13 diz, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Uma citação de Salmo 110, verso 1. Esta última citação do Antigo Testamento em Hebreus 1 mostra mais uma vez a posição exaltada de Jesus. Ele é superior aos anjos e superior a nós. E por este motivo, vamos dar para Jesus a devida honra e adoração. Vamos agora às perguntas do dia, começando com a pergunta de ontem. Deus mandou que os israelitas, antes de sair do Egito, pedissem o quê dos seus vizinhos? Alternativas: A, pão e água, B, espadas, C, objetos de ouro e prata, ou D, ovelhas. A resposta certa, objetos de ouro e prata, como diz Êxodo capítulo 11, versículo 2. Falem agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E a nova pergunta para hoje: os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez em qual cidade? Alternativas: A, Jerusalém, B, Belém, C, Roma ou D, Antioquia. A resposta no final do episódio 452, amanhã. Quando refletimos sobre Hebreus capítulo 1 e outros textos na Bíblia toda que falam sobre Jesus, percebemos que ele, como nosso Criador, Salvador e Senhor, merece honra, respeito e adoração, agora e para sempre. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.